Eu agradeço a participação da Thalita aqui com a gente nessa live. E eu sempre tive vontade de trazer, assim, dentro do ecossistema empreendedor do município, assim, os eixos da economia, setores da economia criativa. E o Caixa Lab, ele procurou, desde o início, trabalhar com um dos eixos da economia criativa, que é a cultura. E aí eu queria falar um pouquinho dessa relação para apresentar a Thalita aqui, né? E aí, assim, por que biotecnologia dentro do Caixa Lab? Começa aí, né? A economia criativa, ela tem quatro setores, quatro grupos de setores enquadrados em 13 segmentos. E um dos setores é a tecnologia. E dentro da tecnologia, a gente tem três setores. Um deles é a biotecnologia, outro é a pesquisa e desenvolvimento, e a outra também é a tecnologia da informação e comunicação. E daí que eu conheço a Thalita, e eu sei que ela atua na área de biotecnologia, e eu acho que tem a cara do Caixa Lab, a Thalita, por isso que eu acabei convidando a Thalita e também deixando aqui à vontade, quem quiser apresentar temas relacionados à economia criativa aqui dentro do Caixa Lab, a gente está aberto, porque o que a gente quer é realmente realizar conexões, mostrar o que Piracicaba tem em termos de desenvolvimento que envolva esses eixos da economia criativa. Bem-vinda, Thalita. Thalita Peixoto Bastos, engenheira agrônoma. Ela vai se apresentar, né? Mas ela trabalha com biotecnologia, né? E seja bem-vinda, Thalita. E eu gostaria que você se apresentasse aqui para o pessoal que está por aqui entrando, está dando um alô. Bem-vinda a todos vocês. Claro. Deixa eu dar um oi aqui, que eu vi que tem duas amigas, a Michele Boassi entrou, a Aniele, a Thaís também entrou, minha irmã, o Thales, minha mãe também entrou, mandando um beijão para todo mundo. Bom, Thaís, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite para participar desse bate-papo com você. Nós somos da área, então vai ser uma coisa muito sincrônica, né? Porque a gente fala a mesma língua, através aqui do Instagram do Caixa Lab. E também gostaria de te parabenizar por essa iniciativa em divulgar para a população, especialmente a população aqui de Piracicaba, as atividades que têm sido desenvolvidas aqui na nossa região no âmbito da biotecnologia, que contribui para o desenvolvimento da economia criativa, que é o objetivo do Caixa Lab, e com a produção intelectual. Tá dando eco o meu fone? Não, eu estou ouvindo normal. Está um pouquinho Já. baixo. Não sei se o meu também está baixo. Tá joia. Tentar aqui aumentar o volume. É só para vocês saberem, enquanto a Thalita está ajudando, desse eixo da tecnologia dentro da economia. No ano de 2017, no censo, a gente teve mais de 300 mil profissionais cadastrados dentro desse e 31 mil atuando dentro da biotecnologia, quer dizer, 10% dos profissionais. E esses profissionais, agrônomos, químicos, né, que é o caso de nós duas aqui, né? Aí a gente tem também geneticistas, bioquímicos, biólogos. Então, eu só tenho a agradecer de ter você aqui com a gente, né? Muito bem-vinda. Mas vamos falar um pouquinho mais da Thalita. Vamos sim, mandar um oi para a Isa, minha prima, Isabela Peixoto, acabou de entrar aqui também. Para mim é um prazer estar aqui falando com você sobre biotecnologia, que para mim é fantástico a gente poder transformar um subproduto de valor tão acessível como um açúcar, por exemplo, ou até mesmo resíduos agroindustriais, como o bagaço de cana aqui na nossa região, e transformar em produtos com alto valor agregado, como o etanol, fármacos, corantes, tendo uma infinidade de produtos que a gente pode produzir por processo biotecnológico.
Eu vou falar então um pouquinho da minha formação. Eu sou engenheira agrônoma, sou formada na Universidade Estadual de Londrina e desde a da graduação, minha iniciação científica foi sempre voltada para o processo biotecnológico, bioprocessos, utilização de resíduo agroindustrial para produção de bioprodutos. Então, lá na iniciação científica, eu comecei um trabalho onde eu utilizava uma bactéria que ela consumia um açúcar para produzir enzima, essa enzima que era utilizada na indústria de alimentos, como realçador de sabor. Foi na graduação também, na minha iniciação científica, que eu iniciei o meu trabalho, né, minha pesquisa com levedura, que é onde eu estou até hoje. Na época, eu fiz uma avaliação fermentativa de leveduras selvagens, né, que são aquelas que contaminam o processo. Elas podem ter características boas, como podem ter características ruins. As características ruins pode ser formação de espuma, floculação, que vai diminuir o rendimento em etanol. Ou elas podem ter características boas, porque elas já estão habituadas naquele meio ambiente, né? Esse foi meu trabalho de conclusão de curso. Depois que eu terminei a graduação, eu iniciei meu mestrado na Exalc, em Piracicaba, onde eu estou até hoje. No mestrado, eu trabalhei no isolamento e seleção de fungo filamentoso, que para os leigos, né, o fungo filamentoso é da mesma família daquele fungo que cresce no pão, né, conhecido como bolor. Mas meu objetivo, então, era buscar na biodiversidade um fungo que fosse capaz de crescer sobre o bagaço de cana e hidrolisar aquele bagaço, né? Ele vai produzir uma enzima que vai romper as fibras da celulose que compõem o bagaço. E então, ele rompendo aquelas ligações, vai liberar moléculas de glicose, que a fibra de celulose nada mais é do que moléculas de glicose unidas uma à outra, né? Só que não é qualquer micro-organismo que é capaz de romper essas ligações. Então, o nosso objetivo era buscar na biodiversidade um fungo filamentoso que fosse capaz de degradar esse bagaço, para então liberar moléculas de glicose, e a gente produziu o etanol de segunda geração, que é aquele obtido a partir do bagaço. E depois que eu concluí o meu mestrado, esse trabalho de mestrado, ele até ganhou 2 prêmios, um internacional, que foi lá na Califórnia, premiação, e um nacional, que foi em Brasília, voltado para a sustentabilidade, porque a gente utilizava o bagaço de cana, que então é um resíduo da produção de açúcar e etanol, para a produção de um produto de maior valor agregado, que seria o etanol de segunda geração. Finalizado, então, o meu mestrado, eu iniciei meu doutorado, ainda sempre na mesma linha de pesquisa voltada para sustentabilidade, bioprocesso, biotecnologia. Eu voltei a trabalhar, então, com levedura, com a Saccharomyces cerevisiae, onde eu fiz, então, seleção e cruzamentos, né, de diferentes linhagens de levedura, que apresentassem, então, uma tolerância aos inibidores presentes no hidrolisado lignocelulósico. O que seria, então, o hidrolisado lignocelulósico, né? Aquele material líquido obtido da hidrólise da biomassa. A biomassa pode ser qualquer material vegetal, é uma biomassa vegetal. Então, a gente pode fazer a hidrólise dessa biomassa, que então a gente vai obter esse hidrolisado. Só que para fazer essa hidrólise, esse material, ele está muito bem organizado. Então, é preciso fazer um pré-tratamento com ácido. Esse ácido, ele vai ser tóxico para o micro-organismo responsável para a fermentação. Só que esse pré-tratamento com ácido é necessário para haver, então, um afrouxamento dessas fibras da celulose, e também vai ocorrer a hidrólise da hemicelulose, que são outro conjunto de fibras que compõem esse material vegetal. E nessa hidrólise, né, depois desse pré-tratamento que é feito para afrouxar essas fibras e ocorre a hidrólise da hemicelulose, é feito então um tratamento enzimático
que vai hidrolisar essas fibras de celulose, liberando as moléculas de glicose que vão ser fermentadas a etanol. Porém, devido ao ácido e à alta temperatura, é produzido compostos tóxicos para as leveduras. Então, nosso objetivo era buscar, no nosso banco de leveduras que a gente tem, uma linhagem que seja robusta, tolerante para suportar essa condição. E depois que a gente conseguiu uma levedura robusta, agora a gente tinha que fazer ela consumir aquele açúcar que tinha na porção da hemicelulose, que tem um açúcar que não é consumido naturalmente pela levedura, que é a xilose. Então a gente fez uma transformação genética, então a gente inseriu um conjunto, né, um conjunto de genes, um gene, né, contendo 3 enzimas que eram responsáveis, então, para conseguir romper e conseguir metabolizar essa xilose. Então, a gente obteve, então, uma linhagem robusta e que era capaz, então, de utilizar o açúcar do bagaço de cana. Deixa eu só falar aqui, Thalita, um pouquinho, pessoal que está entrando, né? Por que a biotecnologia, né? Porque, assim, foi super técnico. Mas o que eu queria trazer aqui, eu não sei se vocês perceberam, quantos conhecimentos estão envolvidos dentro da biotecnologia. Só pela sua fala, a gente percebe que é uma área que envolve muito conhecimento. Então, a gente fala que é uma atividade envolvendo, assim, o multidisciplinar. Então, que nem você falou de estruturas químicas, você falou de organismos engenheirados, então você tem aí a engenharia genética, você tem a microbiologia, né? Nós temos várias ciências envolvidas, além da engenharia, dentro da biotecnologia. E tudo isso para produzir, né, bioprodutos que a gente acaba colocando, e geralmente a matéria-prima que a gente acaba usando são resíduos, né? Esses resíduos, eles tem muitos, eu trabalho também nessa área, você está falando de bioprodutos, mas a gente vê também a biotecnologia fornecendo serviços, que daí prestação de serviços na área ambiental, que é o que eu acabo trabalhando mais, né? No uso da biotecnologia para a área ambiental. Então, assim, eu queria continuar perguntando algumas coisas para você aqui e deixando à vontade o pessoal que está aqui acompanhando a gente também de ficar à vontade com as perguntas, né? Eu queria que você, se você pudesse dar exemplo, que você falou de alguns micro-organismos, mas esses micro-organismos que você estudou, falar um pouquinho da importância dele e o que ele acaba produzindo hoje para a sociedade, né? Eu penso que a aplicação sua é mais industrial, né? Nós temos a biotecnologia também sendo aplicada na área da saúde, na área veterinária, na área ambiental. Mas a nossa live eu acho que vai ser destacada mais na área industrial, certo? Sim. Então, o que seria então a biotecnologia, né? Então, a biotecnologia é todo processo que envolve a utilização de micro-organismos. Por isso que é biotecnologia. Tem alguma coisa viva nessa tecnologia, que seria então os micro-organismos. Mundialmente, tipo, a insulina, que é administrada para os diabéticos, é produzida a partir de uma bactéria recombinante. Isso que é utilizada na indústria farmacêutica. No caso de fungo filamentoso, a produção de enzima, que vai no sabão em pó, que vai no detergente, a enzima que é utilizada para a hidrólise lá do bagaço, vem do fungo filamentoso. Que mais? O fungo unicelular, que é a levedura, que ela é aplicada na produção, na panificação, produção de cerveja, produção de cachaça, bebidas fermentadas em geral.
Então, a aplicação da biotecnologia é muito vasta, né? Ela se aplica tanto na agricultura, como na indústria farmacêutica, na indústria de alimentos. E a importância que a biotecnologia tem é ampla em todas essas áreas. Que nem na agricultura, vou dar um exemplo da biotecnologia que é aplicada na agricultura, como, por exemplo, o milho e a soja transgênica, né? Que foi inserido, então, um gene de uma bactéria que vai dar resistência à lagarta, que vai lá, vai comer aquele milho, a lagarta vai morrer porque o fungo vai crescer dentro do intestino da lagarta. Na indústria farmacêutica, né? Como eu disse, que tem a produção de vacinas, tem também a produção de insulina, a produção da artemisina, que é um antimalária que é utilizado no mundo todo, especialmente nos países subdesenvolvidos da África. Eu já comentei, né, da indústria de alimentos, que é utilizado, então, a produção de aminoácidos por bactérias, produção de iogurte, cerveja, cachaça. E na nossa região aqui em Piracicaba, né, nós tivemos origem, a Piracicaba, né, teve origem na produção de etanol, na produção de cachaça, produção de açúcar. Então, nós temos um know-how muito grande que vem de anos, né, de décadas. Então, Piracicaba está voltado, então, para um parque industrial, agroindustrial, devido, então, a onde se iniciou aqui a produção de etanol e açúcar. E a Exalc e o Sena, eles são um polo irradiador, né, de conhecimento dessa área, especialmente de açúcar e etanol. Vamos falar um pouquinho, assim, do etanol de primeira e segunda geração, né? Pessoal que está entrando aqui na live. Mas, assim, esses combustíveis, porque realmente Piracicaba, ela tem uma vocação para a biotecnologia, né? A gente sabe disso, o professor Sérgio, em memória, ele sempre falou sobre isso. A família é biotecnologista, né? Tem muitos biotecnologistas na sua família, né? Mas a diferença mesmo da produção de etanol, uma das grandes diferenças é a valorização do resíduo para a produção, então, nesse caso, do etanol, né? Então, você deixa não que deixa, né, de utilizar, mas você, ao invés de usar o caldo de cana, a matéria-prima, você está usando o resíduo, né, da cana, né, que seria, eu nem uso o termo resíduo, eu uso subproduto, né, a bagaço de cana. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância da Exalc, do Sena, para a cidade de Piracicaba em relação à biotecnologia, se você pudesse compartilhar com a gente aqui. Sim, a Exalc e o Sena, eles são um polo irradiador de conhecimento aqui para a nossa região, né? Tem diversos grupos de pesquisa que estão na área de biotecnologia, tem grupos de pesquisa que trabalham com levedura na produção de etanol, na produção de cachaça, na produção de cerveja. Tem grupos de pesquisa que trabalham no controle biológico juntamente com a Coopert. Então, tem grupo de pesquisa da Exalc tendo um programa de controle biológico. Nós temos também o CTC, que está focado no desenvolvimento de cana, de novas variedades de cana, principalmente. Que mais em relação a outras empresas aqui da nossa região? Nós... Laboratório e a sua atuação, assim, que você falou que agora você está como professora, né, dentro da Exalc. No seu laboratório, qual é a linha que vocês estavam atuando? No laboratório que eu estou hoje, eu estou no departamento de genética. A gente faz estudo de proteômica e metabolômica, ou seja, a gente estuda os metabólitos produzidos pela levedura na condição industrial. E a gente faz o estudo da proteína, né? Qual que é a expressão dessa proteína, o que elas
como que elas se comportam na condição industrial, quando ela está em uma condição de contaminação ou ele está numa condição ideal. Tem também trabalhos voltados para o desenvolvimento de eucalipto, a interação de planta patógeno. Então, a Exalc é um berço aqui, é um polo tecnológico. E também temos o polo tecnológico, né? É. Em relação a gente tem que falar, né, porque Piracicaba ela tem uma unidade de etanol de segunda geração, que é na usina Costa Pinto, né? E aí, primeira vez que eu passei ali perto do shopping Piracicaba, tem um posto de gasolina que colocou assim, aqui tem etanol de segunda geração. Né? Foi a segunda unidade de produção de etanol de segunda geração do país, ela está instalada aqui no município de Piracicaba. Você quer falar um pouquinho da diferença do etanol de primeira e de segunda geração, Thalita? Que eu Sim, acho que é importante para o pessoal que está aqui, que não é da área, conhecer um pouquinho sobre essas duas tecnologias, né? sim, claro. Então, o etanol de primeira geração, né? Então, seria aquele etanol que vai ser produzido a partir do caldo de cana. Então, tá a cana é espremida e aquele caldo vai ser utilizado para a produção do etanol de primeira geração. O de segunda geração, oi? Sim, só colocando aqui, na nossa região é cana, mas podia ser uma outra matéria-prima, né? Sim, no Noroeste, né, lá em Mato Grosso, já tem usinas de milho. Nos Estados Unidos, a maior parte do etanol é produzido a partir de milho, mas aqui na nossa região é mais economicamente viável a produção de etanol por caldo de cana-de-açúcar. E então, o etanol de primeira geração, né, o 1G, é obtido a partir do caldo de cana, enquanto que o etanol de segunda geração ele vai ser obtido a partir do subproduto do etanol de primeira geração, que seria o bagaço. Então, com isso, a gente consegue aumentar a produtividade, que com a mesma quantidade de cana a gente vai produzir mais etanol, e contribui para a sustentabilidade, é um apelo sustentável. Apesar de que as usinas, elas são autossuficientes em energia, justamente porque elas queimam esse bagaço para a produção de energia. Mas estaria disponível em torno de 20% do bagaço para a gente utilizar na produção do etanol 2G. E a gente tem orgulho, né, da planta, tá aqui em Piracicaba. Orgulho da Raízen estar produzindo esse etanol 2G, que acho que no Brasil tem sido a primeira, tem sido a única, né? Porque eu acredito que a Granbio, eu não sei se ela voltou à produção lá em Alagoas, que ela produziu etanol 2G, mas eu acho que ela parou a planta, não tenho certeza. Então é um orgulho para a gente ter aqui na nossa região nossa tecnologia para a produção desse etanol 2G. Embora grande parte da tecnologia é estrangeira. E a palha? Oi? Palha. Sim, pode utilizar a palha, mas como ainda, por ser o corte mecânico, a palha acaba ficando no campo, justamente para proteger o campo. Mas pode utilizar a palha e o bagaço, sim, com certeza. Qualquer material lignocelulósico, né? Sim, Mas eu já estou, assim, a gente vê vários trabalhos de levar a palha para dentro da usina também. Você deixa um é, tempo na agricultura e também leva a composição bem parecida com o bagaço de cana, né? sim, na E Europa eles utilizam o resíduo do vinho, né, da uva, para produzir o hidrolisado lignocelulósico. Então, dependendo do país, o que ele tiver de resíduo, ele pode utilizar para geração de um outro produto a partir desse subproduto. eu acho que uma área que você está bem envolvida é a microbiologia de tudo isso, certo? Então, assim, fala um pouquinho para mim
quais os avanços, né, que o setor, eu acho que não é o setor sucroalcooleiro, mas o setor que produz esses organismos, né, e enzimas, a diferença. Eu tinha um micro-organismo, o que, que eu preciso para produzir o etanol 2G em relação à microbiologia? A nossa levedura, que é utilizada para a produção do etanol 1G, ela não é capaz de metabolizar naturalmente o açúcar que está presente, não em grande quantidade, porque no bagaço tem pentoses e hexoses, açúcar de 5 carbonos e açúcar de 6 carbonos. O açúcar de 6 carbonos, a levedura que a gente utiliza no nosso etanol 1G, ela é capaz de metabolizar, mas o açúcar com 5 carbonos, a levedura tradicional que a gente usa não é capaz de consumir esse açúcar. Então, a gente tem que fazer uma transformação genética, inserir um gene. Esse gene ele pode ser isolado ou de fungo ou de bactéria, que tem a capacidade de consumir esse açúcar. E, na minha opinião, é fantástico, né? A gente conseguir construir um micro-organismo para produzir um produto do nosso interesse. E realmente a microbiologia é minha paixão. E aqui em Piracicaba, com as micro cervejarias que têm surgido, né? E é um grande tema para ter um desenvolvimento aqui na região. Essas micro cervejarias, normalmente elas compram leveduras importadas de países que já têm tradição de produção de cerveja. E hoje a gente tem a capacidade de fazer uma seleção de leveduras aqui na escola, na Exalc, para produção de cervejas especiais, que nem já foi feito um trabalho de uma colega, que ela fez a seleção de uma levedura da indústria de álcool para a produção de cerveja especial. Fala um pouquinho do pessoal que faz essa seleção, Thalita. Do pessoal? É, pelo Ah, eu sei que tem muita gente da área, mas que se não tiver, né? Mas assim, da onde que surge, né? Que chegar e falar a levedura da fermentação alcoólica, né? Ela ser isolada lá no meio e os testes, fazer teste. Vamos falar um pouquinho. Para você ter uma ideia, a engenharia genética, né, ela contribui para o processo biotecnológico, porque a gente pode produzir uma infinidade de produtos e produtos novos. Tem um grupo de pesquisa da Universidade da Califórnia que eles fizeram uma transformação genética na levedura, essa mesma levedura do etanol, para produzir o lúpulo. Porque o lúpulo é um dos ingredientes da cerveja, um dos mais caros, se não for o mais caro. E o lúpulo, ele é devido a um óleo essencial. Esse aroma do lúpulo vem de um óleo essencial. Então, esse grupo de pesquisa fez uma modificação genética na levedura e eles conseguiram produzir esse óleo que dá esse aroma de lúpulo. E com isso, É de origem vegetal. Então, o que você está falando é produção de aroma a partir de um micro-organismo. sim, o devido ao custo, né, o alto custo do lúpulo vem da grande demanda de água e energia para a produção. Então, esse processo biotecnológico, a produção desse óleo que tem o aroma de lúpulo por bioprocesso, então seria muito mais econômico. E esse mesmo grupo de pesquisa, eles conseguiram também produzir o canabidiol, que atualmente é extraído, né, da planta, da cannabis, só que tem uma produtividade muito baixa, porque se precisa de muito material de vegetal para extrair o canabidiol. Então, eles fizeram uma transformação genética na levedura e conseguiram produzir o canabidiol por processo biotecnológico. A gente tem, por exemplo, a gente vê, por exemplo, determinadas enzimas onde você precisa extrair, enzima extrativa de origem vegetal, origem animal,
que você deixa por exemplo, obter e começar a usar uma que você produz a partir da fermentação, né? Muito, assim, eu não conhecia, fiquei super interessada no assunto. Eu gostaria de estar colocando aqui para o pessoal da live, e assim, eu tenho mais orgulho de Piracicaba de ver que ela ficou em quarto lugar em produção de cerveja artesanal o ano passado, no mapa cervejeiro do estado de São Paulo. O estado de São Paulo ocupou a segunda posição e Piracicaba, dentro das mais de 600 cidades, eu não sei quantas cidades de São Paulo produzem cerveja artesanal, mas Piracicaba ocupou o quarto lugar. Então, assim, a cachaça, ela não é produzida praticamente mais na cidade, porque a cana, ela está sendo direcionada para a produção de etanol. Então, você vê muito pouco alambique. Mas a gente vê que nesse contemporâneo, no que está vindo aí, a gente está se diferenciando. A primeira live nossa foi sobre produção também de cerveja, mas no formato cigano, esse formato colaborativo. E aí a gente descobriu que a gente tem aqui empresa fornecedora de insumos, vem toda a Alemanha, né? Tem uma escola de cerveja aqui em Piracicaba também. Tem uma fábrica que produz equipamentos para produção de cerveja, inclusive em escala nano. Tudo isso aqui em Piracicaba. E eu não sei se vocês sabem, mas eu não sabia que nós tínhamos tudo isso, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá todo mundo quietinho aí na live, ninguém está fazendo pergunta. Tá tendo, né, um florescimento das micro cervejarias aqui em Piracicaba, né, a região, que é um mercado muito promissor, né? O que a gente via na Europa, nos Estados Unidos, os próprios pubs produzindo a cerveja, a gente está vendo isso agora. Então, dá muito orgulho. E realmente nós temos uma das melhores cervejarias aqui em Piracicaba. A minha preferida está aqui em Piracicaba. As minhas estão aqui. Tanto que É. fez uma rota junto com o Bike Hotel, passando pelas micro cervejarias. Nós tivemos mais de 200 ciclistas passando por essa rota, né? E o apoio das 4 micro cervejarias instaladas aqui em Piracicaba. Então, foi um roteiro bastante interessante, apoio da Guarda Municipal, tudo no evento que a gente organizou. Então, o Caixara Lab, ele quer o quê? Ser um espaço que a gente mostre, né, tudo que Piracicaba tem não é novo, mas dessas novas economias que vêm surgindo. A economia criativa, ela é uma das novas economias. Você pega a economia colaborativa, compartilhada, também é uma nova economia, né? Então, o que eu convidei a Thalita para esse bate-papo, para a gente estar explicando um pouquinho assim a importância da biotecnologia para o município da cidade. Eu não sei se você gostaria de estar colocando mais alguma coisa. Quem trabalha aqui em Piracicaba, eu estou vendo profissionais acompanhando a nossa live na área mesmo, né? Que é uma área bem específica. E estou esperando, mas eu gostaria também de uma pergunta mais voltada à área de saúde depois, né? Não sei se, ou se você gostaria de estar fazendo alguma pergunta não, complementar o que eu estou falando. Aqui em Piracicaba nós temos algumas empresas, né, que prestam consultoria, como a Fermentec, que está trabalhando também na área de cerveja agora. Como eu disse anteriormente, tem a Laleman, que produz parede celular de levedura. A empresa Laleman. Wagner, não Tem a conheci. CJ, que produz aminoácidos. Uhum. Eu acho que a nossa região aqui tá muito bem abastecida de profissionais e empresas voltados para a biotecnologia, o que é bom para a nossa região. Que É, isso contribui para da- nossa formação intelectual. sim, você falou da área industrial, daí tem muitas voltadas à área agronômica também, que trabalha na área de controle biológico, né? Nós temos bastante, porque tem a área de pesquisa e desenvolvimento aqui, através da Exalc e do SENA, os grupos de pesquisa cadastrados no CNPq, nessas áreas, né?
Então, que eu acho que tem a relação da pesquisa e o desenvolvimento com a indústria também, né? E, e essas indústrias produtoras desses micro-organismos, onde elas estão instaladas? A gente tem aqui, quando você fala da produção de aminoácidos, a gente tem a CJ, mesmo a Ginomoto aqui em Limeira, né? Mas a levedura, quem que produz, Thalita? Tem empresas, né? Tem empresa que tem o banco, que ela mantém um banco de levedura, e tem empresas que fazem apenas o cultivo, né? Ela propaga essa linhagem e faz então e vende essa levedura de forma, pode desidratar, secar a levedura e faz a venda desse material. Normalmente as usinas, elas têm um banco de leveduras e elas mesmo propagam essa linhagem, que custa, né? Mas no Olha, caso de leveduras geneticamente modificadas, aí já tem que ter um controle maior. sim. Eu vi uma matéria que saiu no jornal, porque hoje a gente sabe, eu sei que você não é dessa área, né? Dessa área da biotecnologia, mas eu vi que estariam fazendo alguns diagnósticos para o Covid. Será que você poderia estar falando alguma coisa sobre a biotecnologia aplicada à área de saúde, o papel da USP, né, nesse trabalho? Então, a gente sabe que as vacinas, né, são produzidas por processos biotecnológicos, seja a partir do RNA, do DNA ou do vírus atenuado. E a gente tem visto agora aqui em Piracicaba que a FEAL, que né, a Fundação Luiz de Queiroz, ela está viabilizando parcerias com a Exalc e o Sena para diagnóstico do Covid, que vai ser então destinado a trabalhadores do agronegócio, principalmente na área de produção de alimentos. E essas parcerias eles juntaram-se em 3 laboratórios e eles têm capacidade de produzir quase 600 testes diários, de realizar, né? Quase 600 testes diários nesses trabalhadores da área agrícola, principalmente de produção de alimentos. Então, que nem na área de saúde, a gente tem a área de diagnóstico, né? E também a área de produção, né? Então, eu fiquei feliz de ver uma matéria dessa, de ver também, assim, a USP e o Sena dentro da USP mesmo, né? Atuando no cenário biotecnológico aplicado à área da saúde, né? E Então, não só a Exalc, mas a Universidade de São Paulo em geral, né? Eles estão com vários grupos de pesquisas no desenvolvimento de vacinas contra o Covid, diagnósticos para o Covid. Então, não é só a Exalc, a Universidade de São Paulo em geral tem contribuído para a sociedade no âmbito dessa pandemia. sim. O pessoal não está querendo perguntar, viu, Thalita? Ninguém está perguntando. Eu vi que o Thiago Basso entrou, quero que ele faça uma pergunta, que ele é da área. Bom, eu trabalhei. O Dal Maluf também é da área de energia, pode fazer uma pergunta. O que a gente pode fazer também eu tirar, se alguém quiser, eu posso tirar um pouquinho você, e se alguém quiser entrar para falar alguma coisa sobre a biotecnologia, a gente também pode fazer o convite. E daí entra outra pessoa. Alguém quer? O Thiago tá dando um joinha. Quem é que está fazendo? Mas eu não estou recebendo aqui? Ah, olha, tem aqui pergunta. Vinícius, se possível, gostaria que a senhora comentasse sobre a tecnologia CMX para etanol 2G. Tecnologia? MX? X, Eu acho que é a inserção, né, de uma cassete contendo MX? CMX. TMX?
O que eu posso dizer é que no etanol de segunda geração, a gente precisa fazer, então, uma modificação genética na levedura, que vai inserir 3 enzimas, a xilose redutase, xilitol desidrogenase e xiluloquinase, que elas vão ser, essas enzimas vão ser responsáveis, então, por transformar a xilose em etanol. Tem uma outra, essa via é isolada de um fungo. Tem uma outra via, que é a xilose isomerase, que é isolada de uma bactéria. Será que foi isso que ele perguntou? Oi, será que é isso? Aqui, Emiliana falou aqui em Piracicaba, qual é o impacto econômico? O impacto econômico da biotecnologia ou do Acho etanol, do etanol 2G? O impacto econômico que a biotecnologia tem para a nossa região é imenso, né? Porque a gente tem não só o etanol, que já é uma commodity, mas a gente tem as microcervejarias, tem as empresas que fazem a consultoria na parte de biotecnologia, como a Fermentec, empresas que trabalham com controle biológico, como a Coopert e os grupos de pesquisa do Departamento de Entomologia da Exalc. várias empresas incubadas também, que eu acho que deve ter, assim, porque aqui em Piracicaba, a gente tem a Exalquitec, que é não é um hub, né, mas é um espaço que fomenta o empreendedorismo no agronegócio. Então, é bem provável que dentro, e a gente tem acho que mais de 100 empresas residentes e associadas dentro dessas duas categorias. Então, com certeza deve ter profissionais atuando nessa área. Eu estava falando com a Thalita, que estou ajudando uma pessoa que comprou 2 fazendas agora, e que a gente está conhecendo um pouco a fermentação, por exemplo, do café e do cacau, né? E então, assim, eu também comecei na área de alimentos, mas eu sempre trabalhei com resíduos. Então, sempre houve agregando valor ao resíduo. Então, no meu caso, eu trabalhei sempre com a produção de energia a partir de resíduo, e depois eu migrei e fui para desenvolvimento de produto a partir de subproduto do leite. Então, trabalhando com probióticos, e desenvolvimento de produtos para leite. Quando você chega e você vê a fermentação de café, de cacau, você vê que não assim, o gênero, muitos são os mesmos, né? Mas assim, o que eu vejo que para Piracicaba, quando você fala em desenvolvimento, começa desde a formação de profissionais na escola, nesses espaços que fomentam o empreendedorismo, e daí a gente vê que muitas empresas elas acabam ficando em Piracicaba, o profissional vem para estudar na Exalc, ele acaba montando o seu negócio incubado dentro, né, desse espaço. Fora a incubadora, hoje a gente tem os hubs de inovação em Piracicaba também. Então, é o ecossistema, né, de inovação de Piracicaba, que ele é voltado ao agronegócio. Então, que nem falam do Vale do Piracicaba, que é voltado ao agro. E a biotecnologia ela está inserida dentro dessa, por exemplo, produção de biofertilizantes, a gente tem a compostagem, está ali, a biorremediação. Então, nós temos muitas áreas. Nós temos empresas que trabalham ou fornecem serviços, né, na área voltada a tratamento de resíduos aqui no município, né? Então, eu acho que, só complementando o que a Thalita colocou, eu acho que é importante a gente mencionar que a gente tem, desde a formação do profissional, né? A gente tem incubadora, a gente tem os hubs, né? E temos empresas prestadoras de serviços, né? Além das indústrias. Mas não tem tanta indústria, né? Você falou a CJ, mas eu acho que são mais empresas fornecedoras de serviço aqui em Piracicaba na área de biotecnologia. Nós temos a incubadora, né, dentro da Exalc, que nós temos várias empresas, não dentro da Exalc, mas dentro do Parque Tecnológico, várias incubadoras voltadas para a área de biotecnologia.
Estão aqui perguntando se a Agitec tem algum programa específico para biotecnologia. Eu não saberia responder, porque a Agitec, ela formou um grupo, né? É, mas assim, olha, que nem aqui, o Felipe Costa falou, a biotecnologia hoje, para o ramo de energia de biomassa, existe alguma coisa em desenvolvimento? Nossa, tem muita coisa. O etanol 2G está em desenvolvimento ainda, porque o processo ainda é caro por causa das enzimas, então ainda está em desenvolvimento. Ah, é o seu irmão, o Tiago, que está perguntando se na incubadora. Olha, Tiago, eu fiz um estudo, porque assim, eu gosto muito de trabalhar com essa parte do ecossistema empreendedor de Piracicaba. E a ideia minha é, dentro desse ecossistema, a gente colocar a criatividade. A gente conseguiu trazer o Dia Mundial da Criatividade aqui em Piracicaba. Nós temos, por exemplo, quase 30% do valor produzido em Piracicaba é da indústria. Então, eu acho que Piracicaba, além do agro, ela tem outros setores que têm que ser valorizados. E eu lembro que o professor, eu estava numa reunião com o Baço, o professor Serri e outros professores pensando em Piracicaba, e eu lembro muito bem o professor Serri falando da vocação de Piracicaba para a biotecnologia. Então, eu acho que assim, contempla, né, dentro da Exalctec, porque eu conheço a estrutura da Exalctec e tem empresas lá, porque eu dou consultoria na área de inovação e eu trabalhei com uma voltada à área de controle biológico, inclusive, né? Então, eu acho que para começar, ela teria sim, né? Mas eu não sei precisar quantas empresas, mas eu acho que deve ter, tá? Olha aqui, o Sérgio entrou, está ouvindo a gente, é um amigo nosso. Eu não sei se foi suficiente, viu, Tiago? Mas se a Thalita quiser complementar também. Graças aqui à escola, né, de agricultura, que a gente tem todo esse conhecimento e toda essa origem de Piracicaba voltada para a produção de biocombustível, de açúcar, é que a gente tem esse know-how que foi adquirido ao longo desses anos. E Eu acho para que mais trabalhar com. bioprocessos, eu vejo muito forte a Poli, né? E a gente tem também Lorena, né? Que é a própria USP, que tem uma vocação muito grande, assim, nessa área de fermentações, né? E eu estudei na Exalc, eu fiz meu mestrado na Exalc, o doutorado eu fui fazer na Unesp, e eu trabalhei com fermentações sempre com resíduo, né? Mas para produção de energia, de gestão anaeróbia, e tanto que a Costa Pinto, acho que já está fazendo, né? A digestão anaeróbia da vinhaça, acho que é isso, né? Achava que nem ia ver isso daí. A gente tinha a São Martinho fazendo, né? Mas a gente tem que aproveitar, né? O que uma matéria-prima tem, a gente tem que aproveitar tudo que ela pode nos dar. Então, que nem da vinhaça, a gente tinha ainda 7% de energia da cana estava na vinhaça. Então, poderia estar fazendo a digestão anaeróbia desse material, né? Vamos lá, Thalita. Quem mais está perguntando? E a gente vê também que a biotecnologia, como você disse no início, pode ser utilizada também para biorremediação, né? Que vai ser o tratamento de efluentes, tratamento de água, utilizando o micro-organismo. Então, ou seja, para trabalhar com biotecnologia é um aprendizado em todas as áreas, porque uma área multidisciplinar, né, que envolve a biologia, envolve a química, como você disse anteriormente, a microbiologia. Eu queria, assim, deixar, assim, eu queria mostrar para a cidade, aqui através do Caixa Lab, quais são os setores da economia criativa. Isso é algo, olha aí, o Ivan chegando agora. Fala, Sérgio Silva. O Ivan, ele trabalha no setor sucroalcooleiro, né? Trabalha com centrífugas para a produção de açúcar e etanol também. E aí que eu estou vendo que essa live ficou muito
na área, né? Mas bem-vindo, Ivan, né? Sérgio. E então eu espero, né? A partir, infelizmente, a gente está passando por um momento difícil, mas assim, antes desse momento, a indústria ela já estava passando por um processo de desindustrialização assim bem acentuado, né? E que está trazendo impacto para vários setores. E eu acredito que, assim, existe a indústria, ela tem que, quanto mais competitiva, como que ela precisa se destacar hoje? Ela tem que ser eficiente, né? E o que é ser eficiente? Usar o máximo que você puder dos recursos, né? Então, se você tem aquele quilo, produzir o máximo que você puder a partir daquele quilo. Então, nós temos que usar, sim, todos os resíduos, tudo que a gente puder aproveitar da matéria-prima, a gente tem que aproveitar. Então, novamente, com base nos recursos energéticos por biomassa, estive buscando alguns estudos sobre cepas de algas que podem produzir biocombustíveis e demais subprodutos. Gostaria de saber se na Exalc existe algum estudo em andamento. É o Felipe Monteiro que está fazendo pergunta. Sobre o que ele perguntou? Estudo de Sobre quê? Eu estava lendo uma pergunta aqui do Dal Maluf, que ele falou dos carros elétricos. Do biomassa usando algas para produzir biocombustível. Ah, tem sim. Tem. Esse é o chamado etanol 3G, que é produzido a partir de alga. A gente tem uma empresa em Iracemápolis, que até eles vieram no nosso laboratório aqui na Exalc, para fazer um estudo, que é uma empresa de Iracemápolis, que produz etanol a partir de alga. Tá. E vou complementar a pergunta que o Dal Maluf fez, que ele trabalha na área de energia, mas de carro elétrico. Que nem muita gente tem perguntado, mas vai produzir etanol e os carros elétricos? Então, o nosso objetivo não é produzir só etanol, é produzir outros bioprodutos com maior valor agregado do que o etanol, porque pode ser que diminua o consumo de etanol, porque vai aumentar o número de carros elétricos. Então, a partir da biomassa ou do caldo de cana, a gente pode estar produzindo outros bioprodutos, fármacos, de maior valor agregado, que vai contribuir para a nossa economia de uma maneira até mais significativa. Respondido, deixa eu ver aqui, eu fico meio perdida. Gente, meu filho fala. O Andreotti, bem-vindo. O Andreotti, hoje ele é professor na universidade nos Estados Unidos, eu não me recordo o nome da universidade, mas ele é formado aqui na escola. Bem-vindos, bem-vindos. Mas eu não sei se você quer deixar um recado aqui para a turma que está acompanhando a gente está chegando no finalzinho. Semana passada cortaram a gente. Antes que corte, eu prefiro acabar antes. Não, eu realmente gostaria de agradecer novamente essa oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você através do Instagram do Cachara Lab e tá mostrando, né, para a população, para os nossos seguidores aqui, a minha contribuição que eu tenho feito aqui para a sociedade, a minha linha de pesquisa, o trabalho que eu tenho feito há mais de 10 anos. E que eu acredito na biotecnologia, nesses projetos sustentáveis, onde a gente vai utilizar resíduos agroindustriais, que a gente tem que cuidar do nosso planeta, né? Então, acho que a gente tem que ter essa consciência de sustentabilidade. E eu acho que é isso. Olha, pessoal, eu agradeço a participação de vocês aqui junto com a gente, comigo, com a Thalita. E é isso, gente. Olha, que nem a gente fez o Dia Mundial da Criatividade aqui, né? E a gente tinha atividade voltada ao agro. Então, quando a gente fala em criatividade, né? A criatividade é do ser humano e está em todas as áreas. Então, nós tivemos atividade para a indústria, nós tivemos a criatividade voltada para a área da saúde, pessoal propondo atividade física para idoso, né? A gente teve aqui o agro, a gente teve a cultura junto,
E é o que eu acho que a gente tem que mostrar. Mostrar e aproximar, fazer conexões, né? Que é isso que a gente está aqui. É um trabalho voluntário. Gostaria de colocar para vocês acompanharem a nossa página. Se vocês tiverem ideia para estar aqui com a gente, conversando com a gente, é só avisar que a gente está por aqui. Aqui. Eu vi uma perguntinha sobre a redução de plástico. Quando eu Para, estava na. A ó, Thaís, o Thales, dando parabéns. é, Vinícius. o Eu vi Ivan uma também, perguntinha. que é Eu da vi uma Big Tecnologia. pergunta sobre a redução do consumo de plástico, que passou agora aqui. Na minha graduação, eu fiz uma iniciação científica com a produção de plástico biodegradável a partir do amido de inhame. Então, a gente tem que pensar fora da caixinha, que a gente pode criar tanta coisa que vai ser economicamente viável e sustentavelmente correto. Parabéns, Thalita. Oi, É, e Alice. Taboaria, parabéns, Thalita e Cacharalab pela iniciativa. Gostaria de ter vocês aqui com a gente também, estão dando parabéns. A ideia é mostrar realmente a história das pessoas que atuam, porque eu nem sei se vocês que são da área de biotecnologia sabiam que está enquadrada dentro das novas tecnologias, dentro da economia criativa, né? E é isso. Então, assim, eu quero realmente fazer um movimento na cidade que fomente setores que Piracicaba tem como potencial. Tá? É um trabalho voluntário, eu sempre trabalhei voluntariamente com algumas coisas. Olha aqui, por que a bioplástico não avança? Yali, é, Tem o plástico que é produzido a partir do etanol, é uma rota alternativa, mas é o mesmo plástico vindo do petróleo. Não sei se seria essa a pergunta. Aí teria os plásticos biodegradáveis, né? Que né, no caso vindo de matérias de biomassa, que nem no caso que eu trabalhei com o amido de inhame, que era produzido bioplástico. Então tem diversos segmentos, né? será que é porque o bioplástico não avança? É o uso não avança? Será que Acho é que é a isso? pesquisa. Não sei. Não ficou claro. Se pudesse deixar Quem, claro. O Ivan está perguntando aonde você fica, Thalita. eu fico no no departamento de genética da Exalc, no laboratório do professor Carlos Alberto Labate. Tá. Não é Braskem, não, Ivan. Olha, pessoal, vai Não, encerrar assim. Mesmo que corte, a gente já encerrou.